uma coisa. Você tem algum tipo de inibição ou até de sofrimento no ato de escrever, de ler e de estudar? Sabia que isso é mais comum e mais legítimo do que você pensa? Hoje eu vou trazer o Jacques Rancière, que é um filósofo e pensador do inconsciente estético, e também a Audre Lorde, para a gente falar a respeito. Então fica aqui comigo, vamos encontrar a saída para isso aí. Isso tem muito a ver com o fato de que quando a gente está lendo, em alguma medida a gente também está escrevendo. O ato da leitura é um ato criativo, onde eu estou me experimentando enquanto autor. Eu estou dialogando, aquele conteúdo que eu estou lendo, que eu estou tendo contato, ele está dialogando. É quase como que um diálogo com vozes internas. Mas às vezes essas vozes são bastante severas. Às vezes esse conteúdo vai evocar vozes que até eu já trabalhei para silenciar na minha vida, mas que vêm à tona. Então esse lugar de autoria, de autor, ele implica eu me autorizar, eu me haver com essas vozes que me autorizam ou não a ser eu mesmo, a assumir aquilo que eu penso. Então não raro a gente olha para aquilo que a gente produz e diz, nossa, não, isso aí não vale nada, isso não tá bom ainda, e segue num desespero de uma produção perfeita que não acontece nunca. Aí entra aquele papo de procrastinação, né? Eu aqui gosto de olhar de uma outra perspectiva, um pouco mais profunda e um pouco mais complexa, mas que tem jeito. Vamos lá. Então, por um lado, eu tenho contato com uma subjetividade muito profunda, com as minhas experiências muito particulares de autoria, de me autorizar ou não. Às vezes isso é tão agudo que precisa ser levado para terapia, sim, trabalhar essas experiências de autoria na vida. Agora, há uma dimensão que é social. Eu vou me haver, nesse momento em que eu estou me experimentando autor e que eu estou experimentando me autorizar a dizer, a narrar, a participar da história como um ser pensante, apreendedor da realidade, comunicador daquilo que eu estou percebendo, eu vou me haver com as estruturas sociais que me permitem, me autorizam ou não a ser esse sujeito. Esse lugar de autor, de pensador, de participador, ele não nos é dado. Ele é conquistado e na base de muita luta e de muita tensão. Então, identificar que relações de poder estão presentes nesse ato de ler, escrever e ser autor é muito importante. E não raro isso se atualiza nas relações, especialmente da escola, da universidade, do trabalho, em que eu de novo tenho aí figuras de grupo e de autoridade. Então eu estou trazendo aqui uma perspectiva de que o ato da leitura, o ato de estudar, o ato de escrever, eles vão dialogar com uma realidade interna e que o modo como eu vou me colocar no mundo passa por como é que esse lugar está elaborado dentro de mim. Tem algo da ordem de eu dominar os meus afetos, as minhas paixões, as minhas tensões, para eu finalmente conseguir então encontrar uma voz que é minha, né? Fazer emergir uma voz que é minha e que possa vir ao mundo. Sobre essa relação entre domar a si mesmo, a relação entre o sofrimento e o conhecimento, o Rancière, nesse livrinho aqui, O Inconsciente Estético, vai retomar o mito do Édipo. Édipo é aquele sujeito que ele casa com Jocasta, a viúva do rei Lion, assume o reino, mas o reino passa a sofrer de peste. Um oráculo vai dizer a ele, olha, então você precisa saber, você precisa descobrir, conhecer quem matou o rei Lion para então o reino ficar livre disso. A partir daí, Édipo é tomado quase como uma febre de conhecimento. Ele não pode mais viver sem conhecer. Tem lá um conselheiro que diz, olha, Édipo, deixa disso, faz isso não, deixa isso para lá. Porque no fim, a gente sabe, Édipo vai descobrir que quem matou o rei Lion foi ele próprio, e o Lion era o seu pai, ele acaba casando com a mãe. Ou seja, não tem nada mais selvagem, incivilizado do que você matar o pai e ficar com a mãe, não é? Édipo, para começar, é testemunha de uma certa selvageria do pensamento, na qual o saber se define não como um ato subjetivo de apreensão de uma idealidade objetiva, mas como um determinado afeto, uma determinada paixão ou mesmo uma enfermidade do vivente. O próprio saber constitui um crime contra a natureza. Eis, segundo o Nascimento da Tragédia, uma obra do Nietzsche, o significado da história edipiana. E aí você vê que leitura e escrita não são habilidades naturais do ser humano. São quase que tecnologias que a gente desenvolve. Por isso que o próprio saber, o saber em si, é ele próprio um crime contra a nossa natureza selvagem. Ainda sobre essa proximidade entre sofrimento
e sabedoria, conhecimento, o Rancière vai dizer: a psicanálise é inventada nesse ponto em que filosofia e medicina se colocam reciprocamente em causa, para fazer do pensamento uma questão de doença e da doença uma questão de pensamento. Mas, Karen, se é assim tão complexo e profundo, como é que as pessoas conseguem ler, escrever, produzir, estudar? Audre Lorde vai nos dar uma saída no seu texto Poesia Não é Luxo. Olha só. Na medida em que aprendemos a suportar a intimidade da investigação e a florescer dentro dela, na medida em que aprendemos a usar o resultado dessa investigação para dar poder à nossa vida, os medos que dominam nossa existência e moldam nossos silêncios, eles começam a perder seu controle sobre nós. Calma, tem modos de a gente alcançar essa graça de estudar, ler e escrever. A primeira delas é você saber que esse sofrimento existe, que ele é legítimo e ele é compartilhado, você não está sofrendo sozinho. Então, encontrar pares, encontrar companhia nesse processo é super importante. E a gente vai fazer isso aqui através de ações de oficinas produzidas aí pelo Na Letra, que reúne ações de extensão e ensino justamente no letramento, multiletramentos, na verdade. Letramento, diferente de alfabetização, é um processo contínuo do desenvolvimento da nossa condição de escrever, de ler, de se inscrever na comunidade por meio dessas tecnologias. Então a gente vai fazer um conjunto de oficinas, começa com uma oficina de planejamento da vida acadêmica, que isso ajuda e muito a se organizar para estudar, já dá uma reduzida na ansiedade, inclusive. Depois, o clube de escrita, onde a gente vai trazer convidados, convidadas para falar de estratégias de escrita, gêneros de escrita, artes da escrita e, principalmente, praticar a escrita juntos. Ainda tem os encontros de biblioterapia, que é para você experimentar literatura aí por um outro viés, por uma dimensão mais sensorial, uma dimensão mais da ordem afetiva que da ordem técnica. Então, se você está em Florianópolis, aqui pelo entorno do Centro de Artes, Design e Moda, da UDESC, se você é aluno da UDESC, se você está cursando o ensino médio, quer exercitar aí a sua redação, quer da comunidade, quer exercitar a sua escrita, conhecer estratégias técnicas, se inscreve porque os encontros serão presenciais. Te espero.